Pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais um vídeo interessante aqui no canal do YouTube. E no nosso encontro de hoje, a gente vai dar uma olhada nas ações da Vale. Na verdade, aqui as ADRs, que são as ações da Vale listadas em Nova York, que você pode investir na companhia em dólar, que eu acredito que elas estão num ponto bastante interessante, que vale a pena a gente dar uma olhada, para que você possa ter algumas informações úteis e ponderar na sua carteira se pode ser ou não uma oportunidade de investimento aí nas ações da companhia. Primeiro, eu separei algumas informações importantes aqui para a gente poder se localizar sobre a Vale. Ela é uma mineradora brasileira mesmo, tá? Não confunda, é do Brasil, a Vale é do Brasil, e o seu foco é na extração de carvão e minério de ferro. Para ajudar no escoamento da sua produção, existe toda uma infraestrutura de logística, então a Vale ela acaba tendo e controlando alguns terminais marítimos, portos, ferrovias, toda essa cadeia de logística para que seja possível o funcionamento do seu negócio. E ela tem até algumas afiliadas na parte de energia elétrica também, para fornecer, né, essa energia para a sua produção, e algumas afiliadas também na parte de siderurgia. Minério de ferro, muito importante, porque ele acaba sendo a commodity básica ali para formação de aço, por exemplo, muito utilizado na construção, e a gente até vê que, eventualmente, quando o minério de ferro sobe, as ações da Vale tendem a subir, e vice-versa, e também bastante influência da China, que compra muito minério de ferro, pelo menos vinha comprando bastante minério de ferro nos últimos anos, devido à expansão do seu setor imobiliário. A Vale, tá? Ela é líder mundial, ela é a maior exportadora de minério de ferro do mundo, e é também aqui nas Américas, tá? Não só na América Latina, mas também a gente considerando a América do Norte, ela é uma das maiores companhias privadas. Hoje, a Vale comercializa seus produtos em 38 países, faz extração em 21 países, e aqui no Brasil ela está presente em 14 estados e tem aproximadamente 110 mil funcionários trabalhando em toda aí a sua estrutura, em toda a sua companhia. Esses dados aqui pesquisados hoje, nessa sexta-feira, dia 5 de julho de 2024, e coletados pelo site Investidor 10, tá certo? Bom, aqui no gráfico, então, as ADRs da Vale você pode negociar, eu negocio pela Active Trades, vou deixar para você o link na bio, para você abrir a sua conta se tiver interesse. E a gente pode ver aqui no gráfico semanal, eu me acho muito, tá? Me localizo muito na oscilação do mercado, nos níveis de preços pelo gráfico semanal. Acho que ele fica bem desenhado, bem fácil de você interpretar. Para você que quer investir em ações no longo prazo, ficar de olho ali nas melhores oportunidades de comprar barato e segurar, para montar uma carteira eventual aí com valorização das ações e também buscar ficar bem posicionado em dividendos. Olha que importante que a gente precisa observar essa região de preços entre 12 dólares e 50 centavos até 11 dólares e 15 centavos. Foi a mínima de 2021 e nesse nível de preços tivemos um rally na época que as ações da Vale elas se valorizaram 91% até abril de 22, chegando nessa região de topo de 21 e 30. Depois, o papel corrigiu de novo, mas olha a história se repetindo. Em setembro de 22, tivemos de novo os preços trabalhando aqui entre 12,50 até 11 dólares e 15, e tivemos de novo uma valorização de mais 65% até o começo de 23. No ano passado, de novo, as ações da Vale recuaram, chegaram aqui no segundo semestre de novo para a nossa região de interesse e tivemos mais uma valorização aqui de 32% até o final do ano. Finalzinho do ano, a Vale
fez topo em 16,10, mais uma correção, já nesse momento aqui, chegou a desvalorizar 32%. E aí começa a cair no nosso conceito, né, na nossa ideia. Deixa eu aumentar aqui bastante o gráfico para a gente poder fazer o estudo, que é a nossa ideia de ficar de olho em boas ações e eventualmente aproveitar as oportunidades de comprar essas boas ações quando elas estão baratas. Então, se você pensar que nos últimos meses a Vale desvalorizou, caiu 32%, já pode ser interessante. E olha aqui, nas formações de novo de velas das últimas semanas, nós tivemos um doji, depois esse spinning top aqui, esse spinning sem perder a mínima do doji. Na semana passada, um martelo, e nessa semana aqui, outro martelão, já trabalhando acima da máxima do martelo anterior e já trabalhando também acima da máxima do doji. Essas velas aqui indicam que o mercado ele vinha caindo, não conseguiu fazer novas mínimas, onde a gente teve uma provável entrada dos compradores nessa região de suporte, podendo encerrar o movimento de queda para um possível rally, para uma possível perna de alta de novo. Então, quando a gente consegue colocar no gráfico semanal de longo prazo, a gente consegue ter essa ideia panorâmica aí do mercado, tá? Vamos ver alguns números aqui que podem ajudar também na avaliação da Vale. A gente consegue ver que a margem líquida, muito importante a gente buscar investir em companhias que apresentam lucro, e aí é importante que a margem líquida, sempre gosto de buscar companhias com margem líquida acima de 10%. A gente vê que a média de 2008 para cá é quase em 18%. Tivemos um fundo aqui, um recuo, uma retração em 2015 e outra em 2019, devido aos rompimentos das barragens 2015 Mariana, 2019 Brumadinho. Mas a gente, tirando esses acidentes que foram pontuais ali, alguma coisa que aconteceu, um ponto fora da curva, a gente vê que no longo prazo a Vale consegue ter o seu operacional positivo, consegue oferecer ali os seus produtos e serviços e no final das contas gerar lucro líquido para o caixa da companhia e também para o acionista na forma de dividendos. Depois, a gente precisa acompanhar sempre o endividamento. É importante você monitorar aqui a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, evitar que a dívida líquida supere o índice de 1 para 1, porque aí a dívida seria maior do que o patrimônio líquido da companhia, e naquele determinado momento a companhia poderia ser insolvente, aumentando eventualmente o risco de falência. A gente vê também nessa média aqui, desde 2008, que o endividamento da Vale ficou sob controle, em 0,29, atualmente está em 0,27, e recentemente, de 2016 para cá, muito interessante também essa curva caindo, ou seja, mostrando que a dívida da Vale tem diminuído proporcionalmente ao seu patrimônio líquido. Então aí pode trazer um pouco mais de segurança, de conforto para o investidor de longo prazo, sabendo que o endividamento da companhia está sob controle e isso mitiga o risco de falência. Importante também o endividamento baixo para que o dinheiro em caixa da companhia esteja livre, né? Esteja disponível para investimento em pesquisa, desenvolvimento, compartilhar dividendos, expandir os seus negócios. Se a companhia ela é muito endividada, praticamente ali tudo que entra é destinado para quitar essa dívida e a companhia pode acabar ficando com o caixa engessado, tá certo? Bom, hoje as ações aí da Vale na casa de 11,5 mais ou menos, trouxeram um lucro por ação de 4,85 e a gente tem uma ideia do PL de 2,3, que seria o payback, que seria uma ideia de retorno do investimento. Esse PL aqui bastante baixo, bastante atrativo, indicando que os preços hoje realmente podem estar descontados. Média do mercado, tá? É recomendado que você não invista em companhias com PL acima de 10, acima de 15, porque aí
o preço ele pode estar muito descolado do que poderia ser ali o valor justo da companhia, e você, em teoria, teria uma demora, né? Seria mais demorado para você ter o retorno sobre o seu investimento. Dá uma olhada aqui na curva de lucro por ação, também é importante que seja uma curva ascendente, sólida, organizada, consistente, para que seja possível a gente entender que ao longo do tempo a companhia está conseguindo aumentar a sua lucratividade. Novamente, a gente vê fundos aqui em 2015 e 2019, devido ao rompimento das barragens, mas na média, no histórico geral, a gente vê que é uma curva interessante aí de lucro por ação. Vamos ver o gráfico de PL, que são os nossos múltiplos. É importante, então, que o PL esteja aí abaixo de 10, abaixo de 15, para que você não pague um preço muito mais caro do que seria o valor justo da companhia. E a gente vê que, nos últimos anos, o PL da Vale está baixo, podendo indicar essa janela de oportunidades de você fazer uma boa alocação. Depois, muito importante, tá? Muito importante a gente avaliar também o VPA, que é o valor patrimonial por ação, onde a gente vai dividir o patrimônio líquido da companhia pelo número de ações negociadas, para que a gente tenha uma ideia de preço justo, que seria na casa de $8,11. Hoje, o papel, em aproximadamente 11,5, seria um ágio de 42%, mas o PVP ainda abaixo do nosso filtro de 2, para que você eventualmente não pague mais do que o dobro sobre o que seria o valor justo, né? O valor intrínseco aí da companhia. Então, o preço das ações da Vale um pouquinho acima do VPA, mas nada aí exagerado. Vamos ver aqui também o nosso gráfico de PVP. É interessante, essa curva aqui é interessante caindo. O PVP caindo, quanto mais próximo aqui de 1 para 1 da paridade, mais perto a cotação, o preço ali da ação pode estar do seu valor intrínseco. Então a gente vê que as ações aí da Vale podendo apresentar essa janela de oportunidades para a gente. Agora, deixa eu pegar aqui esse gráfico. Então, coletei esses dados aqui do site da Status Invest. A única coisa que eu fiz foi colocar numa planilha e lançar um gráfico para que fosse possível a gente entender melhor. Então, a gente vê que de 2018 para cá, realmente os únicos 2 anos que a companhia teve prejuízo, a gente tendo aqui a tabela de lucro líquido, foi em 2015 e 2019, devido ao rompimento das barragens, mas fora isso, todos os anos aqui, apesar de alguns anos um lucro maior do que o lucro anterior, a gente vê que a companhia ela é bastante estável, né? Ela sempre vai dando dinheiro, sempre vai apresentando balanços positivos aí para o acionista. Nesse gráfico aqui, olha que interessante. Então, a linha azul, a gente tem o lucro líquido de cada ano, e a linha laranja, a gente tem a média. A gente vê que, na média, né, de 2011 até 2020, mais ou menos, a Vale vinha faturando, tendo um lucro líquido um pouquinho menor, um pouquinho abaixo, mas de 2020 para cá, voltou a apresentar um lucro líquido bastante interessante, voltou essa curva aqui ascendente, e aí a gente tem, a gente pode até entender, né, a partir do momento aqui que a média de lucro começou a subir, a gente vê como os anos de 2021 e 2022 foram bastante positivos aí para a Vale, e agora o que a gente tem, os últimos dados aqui anuais, né, de 2023, praticamente em cima da média de lucro. Dividendos, tá? Você que busca aí boa posição em dividendos. Hoje, o yield da Vale, vamos voltar aqui. O yield da Vale, olha que interessante, está pagando hoje 9,5% ao ano. Então, quando você investe nas ADRs da Vale, você, além de ter a chance de proteger o seu patrimônio em dólares, hoje a Vale com um yield acima da taxa de juros dos Estados Unidos, que é de 5,5%.
Interessante, porque quando a gente faz um filtro das ações americanas, a gente vê que é difícil as ações americanas, na média, pagarem um dividendo muito alto. Mas, através dessa opção de você investir em dólar nas companhias brasileiras, você pode conseguir melhores posições de dividendos na sua carteira. E a média também acima do filtro que o mercado gosta de aplicar, de 6%, tá? Então, é interessante também, porque pode ser uma posição aqui no gráfico, ó, eventualmente comprando o vale aqui embaixo, pode ser uma posição que você pode ganhar com a valorização dos papéis no longo prazo e ao longo do tempo, ó, nada vai pingando um dividendo interessante, já que você acabou ficando bem posicionado aí no papel. Também só coletei os dados ali da Status Invest, o quanto que a companhia pagou de dividendos em cada ano, e aí a gente chega na média, olha que interessante, ó, na média de dividendos de 0,93 centavos de dólar por ação. Com a cotação hoje em 11,45, se a gente pegar essa média, né, projetar um preço teto para pagamento de dividendos com até o mínimo de 6% ao ano, a gente teria um preço teto, ó, de 15,51. Ou seja, como o papel hoje está abaixo do preço teto, há um potencial de valorização de 35% se a gente considerar que o mercado busca, ou pelo menos pretende montar posições em companhias até com dividendos aí na casa de 6%. Tá? Então, o papel da Vale, na minha opinião, bastante interessante. Quis trazer para você aqui alguns comentários, algumas observações para você poder ponderar na sua carteira. Como eu mencionei, se você quiser investir nas ADRs da Vale, que são as ações da Vale listadas em Nova York em dólar, você pode fazer pela Active Trades. O link da corretora está aqui na descrição desse vídeo. E eu também recomendo que você opte pelo perfil investidor. Eu acho essa modalidade de conta aqui bastante interessante, que a Active Trades proporciona aos seus clientes. É uma conta que permite que a gente faça o buy and hold, porque você pode comprar e segurar por um tempo indeterminado. E no perfil investidor não vai rolar o swap contra a sua posição e também não vai ter a temida alavancagem para você investir em ações. Acho muito importante você que está começando na bolsa, operar sem alavancagem, operar no mercado à vista, abrir posições com um saldo do tamanho que o saldo permita na sua conta para que você sobreviva às oscilações da bolsa, para que você vá ganhando bagagem, para que você vá ganhando rodagem, para que você vá entendendo o mercado, né? Operar sem alavancagem no começo é um fator crucial para que você se acostume com investimentos em ações e que você sobreviva. E também no perfil investidor você pode abrir lotes fracionados. Então você pode comprar uma unidade de ação da Vale ou até fracionar essa unidade de ação da Vale. Mesmo com uma conta pequena, a gente sabe que o dólar hoje está bastante caro, então às vezes a gente põe uma quantidade legal de reais lá, mas na conversão ficam poucos dólares. Mas é possível você deixar o tamanho desse lote compatível com o tamanho da sua conta, tá? Para você ativar o perfil investidor, primeiro você tem que abrir a conta na Active Trades, fazer todo o cadastro, depósito, deixar regulada lá, funcionando a sua conta, e depois você pode mandar um e-mail para a mesa portuguesa, aqui no portuguesedesk@activetrades.com, pedindo para o pessoal do suporte mudar a sua conta para o perfil investidor, para que você tenha esses benefícios aqui, tá certo? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, a gente comentando sobre a Vale, que as informações tenham sido úteis para você ponderar na sua carteira. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.